People, quando a gente vai para uma negociação, como é que a gente define que a negociação foi boa? Quando a gente atinge aquilo que a gente quer, se a gente puder trazer alguma coisinha a mais boa, melhor ainda, e sem que a gente traga também coisas que a gente não quer, coisas que são um ônus para a gente, tipo, olha, eu consegui aquilo que eu queria, consegui até alguma coisa a mais, mas eu vou ter que fazer isso que não estava planejado. O que eu vou te mostrar aqui hoje é uma estrutura bem compacta e bem bacana para você conseguir atingir tudo isso e ainda deixar a outra parte bem satisfeita, bem feliz, que vai resultar no famoso ganha-ganha e numa relação que perdura bastante. Ou seja, você não vai ficar só com uma negociação boa, mas você vai ficar com uma relação muito boa. Por onde que você começa? Pelo planejamento. Por que que eu insisto em você fazer um planejamento longo? Porque a maioria das pessoas tem uma preguiça danada de fazer o planejamento da reunião de negociação. Quando eu estou falando negociação, galera, eu não estou falando de venda somente. Eu estou falando que você vai sentar com o teu cliente para negociar características do produto que você vai entregar, funcionalidades, você vai negociar um prazo, você vai negociar algum valor ali, ou seja, tudo aquilo que está envolvido na relação com o cliente, no produto que você está entregando para ele. E por cliente, também entenda que pode ser o cliente interno da empresa. Você está negociando com a outra área, você está negociando perante a empresa o orçamento da tua área, sim, o famoso budget anual, semestral, isso também faz parte da negociação. Quando eu vou para uma reunião com o cliente, eu seguramente gasto 3 a 4 horas por baixo, montando o planejamento, e eu não monto sozinha. Ah, monta você e mais uma pessoa? Não, umas 5, 6 pessoas. Eu trago várias pessoas do time. Alguns de vocês devem estar pensando, você é doida de gastar uma tarde inteira com 5, 6 pessoas. Eu estou fazendo a conta aqui, Márcia, 4 horas com 6 pessoas, você está falando que você vai gastar 24 horas para fazer isso. É muito tempo. Pensa o seguinte, quando você sai de uma reunião e essa reunião te trouxe muita coisa para você fazer depois, você vai gastar muito, mas muito mais do que uma tarde do teu time por conta de você não ter se planejado adequadamente. Tô certa? Quantas e quantas vezes isso já te aconteceu? Tá? Então, uma tarde é pouquinho, perto daquilo que você vai ter que despender se você não fizer esse preparo muito bem feito. Eu sempre digo uma coisa, escolhe o teu difícil. Ai, é difícil, é chato ficar uma tarde inteira planejando uma reunião. É muito pior para mim, tá? Ficar arcando com ônus, com coisas que eu tive que aceitar na reunião, porque eu não estava preparada o suficiente para a reunião. Tá? Uma negociação, quem sai na frente é quem tem muita informação. Então, faça um planejamento muito bem feito. Ok? Primeira parte, um belo do planejamento. Vamos entrar nesse planejamento agora. Por onde você começa? Pelo começo? Quem já acompanha o canal aqui sabe que eu sempre falo, não começa pelo começo, você se estrepa. Vou deixar um vídeo aqui na sequência que eu falo sobre isso. Comece pelo fim. Como assim? Pelo fim da reunião? Não. Mais para frente ainda. Você vai começar por depois que a reunião acaba. Pensa o seguinte, teu cliente saiu da reunião, gente, vou falar um cliente, na verdade, são mais pessoas, mas facilita aqui. Teu cliente sai da reunião, ele encontra alguém. Esse alguém pergunta, como foi a reunião? Comece por aí. O que você quer que ele responda?
Gente, comunicação é o que o outro entende. O que ele responder para essa pessoa é o que ele entendeu da reunião. Esse é o objetivo que você quer chegar. E preste atenção em como ele vai dizer isso. Ele pode falar assim, cara, a gente decidiu tal coisa e eu acho que vai ficar bem legal, porque vai dar tempo de eu fazer um planejamento de vendas legal. Aí a gente vai conseguir atingir a meta do semestre. Putz, mas ficou bem legal. E ele também pode dizer, olha, a gente definiu tal coisa, mas eu não estou muito seguro que vai ficar bom não, viu? E outro, prazo também não está muito legal. Eu não sei se eu vou conseguir montar uma estratégia de venda legal, bacana, tempo para a gente conseguir fazer. Nos dois casos, você percebe que ele entendeu. Ele pode ter falado exatamente a mesma frase do que foi decidido. Só que, no primeiro caso, ele sai confiante. Ele está acreditando na coisa. No segundo, não. No segundo, ele está pé atrás. Então, o teu planejamento, você tem que chegar no objetivo de que ele entenda, que você quer que ele entenda, e como que ele vai se sentir. Então, você vai ter que conduzir a reunião, conduzir toda a negociação para chegar nesse ponto. Esse é o teu objetivo da reunião. Lembra que não é só o que, tá? Tem um como, você tem que transmitir confiança, ele tem que estar seguro daquilo que você está falando, tá? Gente, isso é extremamente básico, as pessoas não fazem isso, a maioria faz um preparo male para entrar numa negociação com o cliente e não faz esse que é o principal, o que você quer que o teu cliente entenda e como, o que ele vai dizer para outras pessoas quando perguntarem para ele como foi a reunião. Segunda coisa que você vai fazer, defina os teus limites máximo e mínimo. Quer dizer, até onde você consegue ir, né? Coisa que seria supra-suma, coisa maravilhosa, e o que é um ponto que, meu, daqui para trás não dá. Tá? Tô pensando em prazo, tô pensando em número de funcionalidades, tô pensando em valor, tá? Valor grana mesmo. O que seria o máximo e o mínimo? Quer dizer, o nirvana e o inferno. Define isso, tá? Ou seja, quando você estiver chegando perto do inferno, você tem que trazer o cara para cá. Quando você está se aproximando do nirvana, só vai. E o mais importante, qual é o ponto ótimo? O ponto ótimo, muitas vezes, lógico que ele não está aqui na parte ruim, mas nem sempre ele está aqui no máximo. Ai, Márcia, lógico, é o máximo. Não, não é, gente. Porque o que vai ser muito bom para você pode não ser muito bom para o teu cliente. Então, você vai sair super legal da negociação, ele não, e essa relação fica abalada. Lembra o que ele entende, como ele se sente. Ok? Então, define os dois pontos. Esse ponto do meio, que é o ponto ótimo, né? Que não é nem tão excelente para você, mas ruim para ele, nem tão ruim para você, bom para ele, é o ponto que você tem que ficar de olho o tempo todo na reunião. Porque quando você chegar nele, é a hora de você encerrar. É a hora de você falar, gente, então é isso, vamos fazer, pá, resume tudo, arruma tuas coisas e vaza. Vai embora nessa hora, tá? Importantíssimo, importantíssimo, presta atenção no que eu vou falar. Conversa muito com o teu time, para você saber pontos que você tem que fugir. O que são pontos que você tem que fugir? Onde o teu time não quer que o cliente vá. Por exemplo, coisas que são complexas para desenvolver, coisas que vão afetar muito o prazo, coisas que você tem dependência de outras áreas, porque fazer acordo com outras áreas impacta muita coisa. Dá um exemplo bem bobinho, tá? Pensa aqui, ó, esse copo tem essa curva aqui, você fala, chefa, você vai para a negociação. Ó, esse tipo de curva a gente faz bem. Agora, se ele quiser um copo mais magrinho, ferrou.
ferrou porque esse material aqui não aguenta, ferrou porque eu tenho que setar a máquina. Então, se a discussão começar a entrar na curvatura do copo, vaza, chefa, não deixa chegar nesse ponto. Como é que você faz para tirar a pessoa desse ponto? Quando o teu cliente está indo ali para discutir a curvatura do copo, você não vai falar assim, olha, o foco aqui é outro, a gente pode discutir isso em outro horário? Porque ele já ouviu isso 200 vezes, ele vai virar para você e falar assim, mas isso também é importante. E vai te dar 1001 argumentos e você fica sem saída. Você tem que fazer alguma pergunta que vá para uma outra direção. De preferência, uma pergunta que pegue aquilo que ele está tentando colocar, mas para onde você quer que ele vá, para onde você quer que vá o foco da reunião. Por que uma pergunta? Porque quando ele é questionado, a pessoa tem que pensar, ela tem que avaliar, ela tem que raciocinar, ela vai ter que montar uma resposta, vai ter que ter argumentos. Quando ela faz isso, você tirou o estado mental dela da onde ela estava e levou para um outro lugar. Percebe a diferença de falar, o foco da reunião tá para cá? Gente, essa ninguém mais cai. Ok? Presta muita atenção e tem essa habilidade de trazer a pessoa para o foco. Básico também, antecipe objeções, tudo aquilo que o cliente pode falar, não dá, meu Deus, isso não vai funcionar, vou precisar comprar mais coisa, vou precisar de mais tempo, tudo aquilo que ele falar de objeção, se prepare previamente, tenha isso já definido com o teu time. Isso vai evitar que você tenha que pensar na hora. Márcia, mas é impossível cobrir todas as questões. É claro que é impossível cobrir todas as questões, mas você vai conseguir cumprir a maior parte delas. Beleza? Por isso, gente, planejamento é essencial. Eu vou falar isso até o final do vídeo. E uma coisa extremamente importante, que a maioria das pessoas não presta atenção nisso, e é fundamental numa negociação. O que as pessoas normalmente se planejam? Para fazer uma relação ganha-ganha, então para isso eu vou ter que ceder em alguma coisa e tal. Então ela já está preparada para ceder, às vezes ela pensa o que ela pode ceder. Eu gosto de pensar um pouco além. Eu gosto de pensar que a outra pessoa tem que levar alguma coisa para casa, para a empresa, de volta para onde ela vai. Ela tem que levar algo para casa. Isso é importante que ela leve algo valioso para ela. Não é só eu ceder, mas é o que eu vou ceder tem que ser algo valioso para ela, que eu vou enfeitar bastante. Mas não é só um papel bonito, não, tá? Tem que ser algo legal para ela e tem que ser suado. Para você, não, para ela. Quando você estiver ali na negociação, que ela está querendo uma coisa, que você já vai conduzir ela para aquilo que você quer entregar, quando ela começar a argumentar e você começar a argumentar, você fala, não, não dá, e ela fala, putz, mas eu quero, você fala, então, mas tem isso, aquilo, ela fala, mas é importante para mim e tal. Deixa essa negociação difícil para ela, deixa ela suar para conseguir aquilo que você já preparou para ela. Tá? Ela vai se sentir super bem de ter conseguido ganhar isso. Você está entregando algo bacana, tá? Não entrega porcaria, não. Entrega uma coisa legal, mas entrega de maneira suada. Onde que isso é extremamente importante? Vamos de novo para o final da reunião? Para depois que ela acabou, e ela vai encontrar o restante do time. Então, ela saiu daqui, da reunião com você, e foi lá para as outras pessoas envolvidas na questão, e essas outras pessoas vão perguntar como foi a reunião. Além dela dizer, olha, foi decidido isso, que tem que ser uma coisa bacana para ela ir confiante, ela vai falar o seguinte, e eu também consegui
isso aqui. Como que ela vai ser vista por aquele grupo? Cara, você conseguiu isso tão bem. Ela passa a ser uma pessoa valiosa para esse grupo. Ela gostou de trazer isso. E você não deu de mão beijada, ela não está montando em cima de você. Ela achou uma parceria. Ela pegou alguém que entende o que ela precisa, proporciona isso para ela e ela consegue levar isso para o grupo. Vamos pensar diferente? Se ela volta para o grupo, aquela cena boa até que ela fala, olha, a gente conseguiu tal coisa, estou confiante que vai dar certo. O grupo vai olhar, tudo bem, é isso aí, era o que precisava fazer. É quase não foi mais que a sua obrigação, era isso que estava planejado mesmo, era isso que a gente estava esperando. Ela não tem um diferencial, ela não é uma pessoa que consegue o a mais para o grupo. Isso bate fundo, gente, fundo no fato de sermos espécies, bichos, animais, gregários. Nós somos uma espécie gregária, nós vivemos em grupo, nós precisamos ser valorizados pelo grupo. Isso nos faz muito bem, a gente tem essa necessidade não só pela valorização diante do grupo, mas pela sobrevivência. O grupo nos apoia, nós crescemos dessa maneira como espécie. Eu falo bastante sobre isso numa aula, que é uma aula de instintos que está lá na Escola de Soft Skills. Eu recomendo demais você assistir essa aula, porque você vai ver que boa parte das decisões que nós tomamos durante o dia são baseadas nos nossos instintos, coisas que vêm da nossa herança animal, pouco racionais, agora bem mais racionais. Então, assista essa aula, porque você vai pegar coisas simples que você pode fazer e que você vai conseguir se destacar bastante no grupo que você pertence. No time, na equipe, etc. Você entendeu o que eu estou dizendo. Resumindo agora a ideia para você. Faz um bom planejamento, para de ter preguiça, para de achar que custa muito. Tem gente que não tem preguiça, mas fala, nossa, muito caro, eu vou ficar uma tarde inteira planejando uma reunião de 1 hora. Gente, é muito mais caro você ir mal planejado e ficar uma semana para entregar um negócio que você decidiu mal. Sacou a diferença? Escolhe o teu difícil. É simples assim. Escolhe. Bom planejamento. Começa pelo fim. O que a pessoa vai dizer quando alguém perguntar como foi a reunião? Como ela vai dizer isso? É ali que você tem que chegar. Esse é o objetivo da tua reunião. Define qual é o ponto maravilhoso, aquele que você fala, olha, quando chegar aqui, mamão com açúcar, encerra a reunião, vai tomar um café. Lembra sempre, dá algo para a pessoa, dá algo valioso, dá algo que ela se sinta valorizada, que ela se sinta bem, que ela perceba que você é um baita de um parceiro. Se você ficou até aqui, muitíssimo obrigada. Gostou? Dá um like. Isso aqui é parte de uma aula que eu aprofundo mais a negociação. Está lá na Escola de Soft Skills. Já falei para você um pouquinho dela quando eu falei da aula de instintos. A Escola de Soft Skills é o espaço onde você aprende tudo aquilo que não é técnico, onde você aprende a manejar o teu conhecimento técnico. Você vai aprender negociação, vai aprender comunicação assertiva, escutatória, vai aprender toda essa parte dos instintos que eu falei para você, feedback, gestão de tempo, gestão de estresse, de energia, vários outros temas. Como é que funciona? Simples de tudo. Por uma mensalidade de R$ 39,00 por mês, plano semestral, você acessa tudo. E eu coloco conteúdo novo toda semana lá. Mais um detalhe, que eu sei que você gosta, os cursos têm certificado. Terminou de fazer, você recebe um certificado. Quer mais uma coisa legal? Eu desenvolvi um método de aprendizado de soft skill e eu entrego tudo isso para você lá. Todo começo de curso eu explico como funciona. Eu tenho certeza que é um pouquinho por dia, todos os dias você chega lá. Obrigada por ter ficado até aqui. Espero ter te ajudado demais.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aqui para mim. Põe nos comentários se você gostou, o que você achou desse vídeo. Até a próxima. Beijo para você.